Fala, jovens, beleza? Estamos aqui para mais uma instrução de HTML e hoje nós vamos falar sobre atributos HTML. Bom, já começamos a falar um pouco sobre atributos, né, mas falamos por alto. Hoje vamos dar uma aprofundada pequena. Já falamos sobre a sintaxe, né, do atributo. Então, como foi dito anteriormente, um atributo, junto com seu valor, né, eles fornecem informação para um elemento. Então nós já vimos lá no caso do char7, por exemplo, né, que nós fornecemos para o meta uma informação, né, que era char7 e que a codificação seria o tf8. Então, um atributo ou mais de um atributo são declarados na abertura de uma tag. A gente já viu isso lá no char7, né, como exemplo, já vimos isso em alguns exemplos. Então é na abertura que a gente declara um atributo. A gente pode na abertura declarar um ou mais de um atributo. A sintaxe para declarar um atributo é essa aqui, ó. A gente coloca o nome do atributo. A gente vai ver alguns, né? Já vimos alguns e vamos ver mais ainda. Então vamos ver, a gente coloca o nome do atributo, coloca o igual e entre aspas simples ou duplas, a gente coloca como se fosse uma string o valor do atributo. Exemplo. Esses exemplos aqui já até vimos anteriormente, né? Então a gente tem um link. Olha, tudo isso aqui é o elemento. Lembra? Desde a abertura da tag até o fechamento da tag. Isso aqui, link Google, isso aqui é o conteúdo, né? Conteúdo desse nosso elemento. E aqui na tag de abertura, colocamos os atributos. Qual atributo que colocamos aqui? O href. E o href aqui no caso, significa para onde que o link vai apontar. Para onde que o link vai apontar? Vai direcionar o usuário para essa página aqui, ó, que está sendo colocada entre aspas duplas aqui. Tá ok? Então isso aqui é um atributo. Atributo, valor do atributo. Informações para o elemento de link, tá ok? Outro exemplo que já vimos também, img. Nesse caso aqui, img não tem fechamento de tag, né? Então é na abertura mesmo que a gente coloca e sempre é assim, na abertura. Então aqui estamos usando o atributo src, né? Source, que é a fonte de onde é que está a imagem, né? Estamos usando a tag de imagem e estamos especificando as informações dessa tag, né? Ou seja, onde é que ele vai puxar a imagem, o source. Está aqui o atributo source, qual o valor dele? Esse aqui é o caminho, né, de onde é que está a imagem. No caso aqui eu estou fazendo uma referência como se estivesse numa pasta images, né? Dentro da pasta images eu tenho um arquivo chamado us.jpg, como se estivesse no mesmo nível do arquivo HTML que eu estou declarando. Então, pessoal, vamos ver alguns atributos aqui, né? Já vimos alguns e agora vamos dar uma olhada nesse atributo ID aqui. O atributo ID ele serve para quê? Ele serve para identificar algum elemento, um único elemento. Vamos ver esse exemplo. Eu tenho um H1 aqui, né? Que é o estudo web. Todo esse elemento aqui é esse aqui tudo. Olha o conteúdo, estudo web. Abri a tag, fechei a tag. Onde é que eu coloco o atributo? Na abertura da tag. E no caso aqui, o atributo que eu estou usando é qual? É o ID. E aqui é o valor do ID. Para que serve isso, pessoal? O valor do ID ele deve ser único na página. Então, esse valor aqui, nome principal que eu coloquei, eu não posso repetir outro ID que esteja esse mesmo nome na página. Porque a ideia do ID é justamente identificar um único elemento. E para que serve, então, esse ID? Ele serve para identificar elementos. E esses elementos, a princípio, vocês talvez agora não fazem muito sentido, porque a gente não conhece CSS nem JavaScript. Mas essa identificação que a gente faz dentro do HTML é para o JavaScript manipular, é para o CSS manipular. O CSS, para quem não conhece, é a formatação do HTML, ou seja, a cor, o background, alinhamento, todas essas coisas, formatações, é o CSS. Então, por exemplo, eu queria que o ID que tivesse o nome principal, que ele tivesse uma cor de fonte azul escuro. Então, eu vou colocar essa regra lá no CSS, identificando pelo ID. Então, o ID vai servir para isso. Ou então no JavaScript, eu quero que o elemento nome principal, que tem o ID nome principal, seja capturado. Aí eu vou fazer isso lá no JavaScript. Então, no HTML, eu só identifico. Né? O ID serve para identificar. E onde que eu vou manipular essa identificação vai ser no CSS ou no JavaScript. Atributo class. O atributo class ele é parecido com ID.
ele serve para identificar também. Só porque em vez de identificar um único elemento, a gente vai identificar um conjunto de elementos, ó. Identificar um conjunto de elementos. Então vamos ver um exemplo. Eu tenho 3 parágrafos aqui, né? 2 deles estão marcados com o atributo class, que tem um valor animal, que é o coelho e o cachorro. Honda Civic não é animal, então eu não marquei ele com o atributo class, animal. Então, isso aqui é um exemplo, pessoal. Estou identificando um conjunto. No caso, vamos supor que eu tivesse um monte de parágrafos e quisesse identificar alguns parágrafos, né? Então eu identificava através do class. No caso aqui, o class ele se repete, né? Então o valor de class ele não precisa ser único, ele vai se repetir, pois a ideia é essa mesma, é identificar um conjunto de elementos. O class ele serve para identificar um conjunto de elementos, como já falei, que serão manipulados pelo CSS ou JavaScript, igual ao ID. Então vamos supor que eu quero que todos os que estejam dentro da classe animal, que sejam pintados de vermelho. Então eu vou colocar lá no CSS lá a formatação da classe animal, eu vou colocar que tudo vai ser da cor vermelho. Então tanto o coelho quanto o cachorro vão ter a fonte vermelha. Ou então no JavaScript eu vou fazer uma manipulação de comportamento, né? Eu vou dizer que todos os animais, né, devem ser capturados. Aí eu capturo por todos que têm a classe animal, vou e capturo e faço alguma coisa no JavaScript, ou para mostrar na tela, ou para fazer alguma manipulação. Então, a princípio no HTML vocês não vão ver nada de diferente em fazer um class, em fazer um ID, mas na hora da manipulação no CSS e no JavaScript, isso faz muita diferença. A gente está marcando o que a gente vai manipular. A gente tem os atributos personalizados agora, né? Então, pessoal, existem vários atributos pré-definidos no HTML. Nós já vimos alguns e existem mais ainda, que não dá para pegar e ficar falando todos aqui. Mas, por exemplo, dos que a gente já viu, pré-definidos, tem o SHA-7, que são a codificação de caracteres, tem o CRC, que é o SUS, né? Tem o href, que eu digo para onde que um link vai, tem o ID, que nós acabamos de ver, o class também nós acabamos de ver, e etc. Tem vários. Esses são os pré-definidos. Mas além dos pré-definidos, a partir do HTML5, antigamente isso não era possível, nós também podemos criar os nossos atributos. Podemos criar nossos atributos do jeito que a gente quiser, os nossos atributos personalizados. Por exemplo, eu tenho um parágrafo aqui, né, que tem uma frase, meu gato chamado Francis dormiu. Ok. Aí eu quero colocar um atributo aqui, gato. Esse atributo gato não existe no HTML, mas é um atributo que eu posso criar, personalizado, gato. Igual, qual é o valor desse gato aqui? É o Francis. Então, eu declarei um atributo personalizado e coloquei o seu valor. Isso aqui, a princípio, não serve para nada. Mas, quando a gente for manipular lá no JavaScript, é útil. Ah, eu quero capturar todos os gatos que sejam Francis. Aí eu vou e consigo fazer essa captura. Por essas marcações, eu consigo manipular melhor na hora de fazer as programações em JavaScript. Lembre-se, JavaScript é uma programação, mas agora HTML não é programação, é só marcação. Ainda sobre atributos personalizados, tem um tipo de atributo personalizado especial, que é o atributo personalizado que inicia-se pelo prefixo data. Ou seja, é um atributo personalizado, a gente coloca o nome que quiser, mas ele tem o prefixo data, traço, antes. Exemplo. Eu tenho vários parágrafos aqui, né? 4. E eu tenho esses atributos personalizados aqui, ó, que é matrícula. Mas antes do matrícula eu coloco um data traço, tá vendo? Data traço matrícula. Data traço matrícula. Data traço matrícula. Data traço matrícula. Então, pessoal, isso aqui é a mesma coisa do outro atributo que eu fiz. Eu poderia colocar só matrícula só, que é o atributo personalizado, e colocar o seu valor. Mas esse data aqui é especial, por quê? Aqui vocês não vão ver. Mas em JavaScript, vocês vão ver que a forma que a gente vai acessar os atributos data é diferente da forma que a gente acessa os outros atributos personalizados. Então, por enquanto, isso aqui não faz diferença. Mas na hora do JavaScript, vai fazer a diferença na hora de manipular. Tá ok? É outro tipo de marcação também. Pessoal, por enquanto é só. Até a próxima. Muito obrigado.